Olá, tudo bem com vocês que estão aqui, que estão nos assistindo? Eu sou a Mariluze e nós estamos ao vivo com uma edição especial do programa Teologando com Elas. É um programa bíblico que traz sempre um conteúdo teológico relevante e conecta mulheres e homens biblicamente para cumprir a missão de Deus, a missão para a qual Ele nos chamou. E a edição de hoje ela é especial porque, além de estar sendo transmitida ao vivo, né, a primeira vez que é transmitida ao vivo, também nós estamos na Conferência Paulista, da Conferência Promessa 2023, né, promovida aí pelo Ministério de Ensino da Convenção Paulista. E é uma bênção, é muito bom estar aqui com vocês e muito bom ter cada um de vocês aqui. Bom, antes da gente conhecer as nossas convidadas, né, do programa de hoje, eu quero pedir a vocês que compartilhem o link desse programa, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas sejam aí alcançadas e conectadas aí na palavra de Deus, amém? Bom, eu não sei se vocês conhecem o programa Teologando com Elas, acredito que sim, que é um programa, né, que é em parceria do Ministério Feminino aqui da Convenção Paulista com o Ministério de Ensino, não é isso, Mateus? E tem muitos programas já gravados, então se você ainda não conhece, se você não acompanha, entra lá no canal do YouTube da Convenção Paulista, Promessa Paulista. Lá tem todos os programas, todas as edições gravadas, e eu quero aproveitar também e te convidar a acompanhar o programa Conexão Feminina, né? Aliás, quem apresenta o Teologando com Elas é a Liz Marina, né? A missionária Liz Marina, que não pôde estar aqui hoje. Eu apresento Conexão Feminina lá na TV Viva Promessa, né? Que é um programa do Ministério de Mulheres Geral. E eu quero convidar você também para assistir, né? Lá na TV Viva Promessa, no YouTube também. Vai lá, se inscreva nos canais, né? Nos dois canais, né? Tanto do Promessa Paulista quanto na TV Viva Promessa, e acompanhe lá toda a programação, todo o conteúdo bíblico, conteúdo relevante, conteúdo que tem abençoado vidas. Então, se inscreva lá. Bom, nessa edição especial aqui do programa, nós vamos continuar, né, falando aqui do tema que é proposto aqui por essa conferência, né, o pastor Denis, ele já nos falou do Deus da missão e a sua vontade para nós. E nós vamos falar agora sobre o ambiente da missão. E para falar sobre esse tema, né, nós recebemos aqui, né, as nossas convidadas, que é a Daniela Oliveira. Ela é secretária da equipe de ensino aqui da Convenção Paulista. Ela é formada em Teologia e Letras, é professora e escritora. E ela congrega na Igreja Adventista da Promessa em Vila Esperança, em Jundiaí. Né, Dani? Isso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. É um prazer estar aqui, né? Nós estivemos na conferência no ano passado e estamos aqui novamente. Muito bom. E também a diaconisa Zelita Correia. A Zelita, ela é pedagoga, educadora, ela é casada com o pastor Cláudio Correia, mãe do Felipe e da Ariane, avó do Lucas, da Verônica, da Bia e da Aninha. Ela é tão jovem, mas já tem 4 netos, olha aí. Ela congrega na IAP de Jardim das Rosas, em Itu. Seja bem-vinda, Zelita. Obrigada. É um prazer estar aqui, irmãos. A paz do Senhor. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Que este seja um momento de muito aprendizado, né? Um momento muito importante na vida da igreja e do povo de Deus. Amém, amém. Aliás, é a primeira vez que eu também apresento um programa ao vivo, né? Então, os irmãos já vão perdoando aí qualquer falha, né? Porque no estúdio já é difícil, né? Gravado já é difícil, ao vivo é mais difícil. Mas vamos lá, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito bom aqui, edificante para as nossas vidas. Bom, eu quero iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Eu vou ler um texto bíblico, na verdade, um resuminho aqui do texto que está lá em Jonas, no capítulo 1, versículo de 1 a 3, e capítulo 3, versículo de 1 a 4, está resumido aqui. Ó.
A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. Né? Então, aqui nós já ouvimos o pastor Denis falar aqui sobre Nínive, sobre essa missão de Jonas, né? Sobre a missão que ele, a princípio, recusou, né? Mas, quando Deus quer agir, né? Apesar de nós, ele age. Né? Aliás, o livro de Jonas, acredito que seja a maior prova disso. Né? Deus age apesar de nós. Né? E, então, eu queria começar perguntando para a Daniela o seguinte: o que nós podemos destacar sobre a importância dessa grande cidade de Nínive e o fato de sua população ser alvo da missão de Deus? Certo. Eu acho um pouco cômico, porque quando eu penso na história de Jonas, me remete à minha infância, né, quando as professoras contavam essa história, quando eu era criança. E eu sempre tive uma impressão de que Jonas fugiu porque tinha medo. Mas, na verdade, ele fugiu porque ele era inimigo dessa cidade, né? Declaradamente eram inimigos. Quando a gente fala sobre Nínive, era a capital da Síria, que era um terrível império na época, que agia com truculência. Né? Como nós veremos um pouco mais a seguir, era um império completamente brutal. Ali, quando nós falamos sobre Nínive, onde hoje é o Iraque, eles eram uma população de 120 mil pessoas. Né? A Bíblia lhe fala que tinham 120 mil pessoas que não sabiam discernir entre o certo e errado. Algumas Bíblias dizem entre a mão direita e a mão esquerda. Né? Nós entendemos que era uma população grande, uma cidade grande, era a maior daquela época, era uma superpotência. Né? Quando nós entendemos que essa cidade era tão grande, nós entendemos que Deus tinha claramente um propósito de mostrar expansão naquela situação e de mostrar para Jonas e para todo o povo israelita de que ele tinha interesse em restaurar, em recuperar também os pagãos. Né? Quando nós falamos sobre esse povo, alguns historiadores dizem que a fortaleza deles tinha 50 quilômetros de distância, né, de comprimento, por 15 de largura. Era gigante, era uma superpotência mesmo. Né? Então, quando a gente pensa que Jonas iria para esse lugar, talvez ele tenha pensado, né, eu vou lá para morrer. Acabou, eu estou indo para o maior inimigo, para uma cidade gigantesca, com certeza fortificada, então eu vou para morrer. Acabou aqui. Mas, na verdade, Deus tinha interesse em recuperar esse povo para mostrar ali o seu poder, para que Jonas entendesse, o povo entendesse, que os poderes dele não são limitados a um povo, ao que eles entendiam que eram só para eles a salvação. Mas Deus iria atrás de 120 mil pessoas que não tinham nada a ver com Israel, que, na verdade, eram seus inimigos. Uhum. É interessante, né, que ali já é um trabalho missionário, né, que deu muito certo, apesar do missionário não ficar frustrado com isso. Né? Interessante, que Deus ele mostra ali que a salvação já era para os gentios também, né? A partir dali, né? A gente não vê isso só no Novo Testamento, mas a gente já vê isso ali no livro de Jonas. Então, o desejo de Deus salvar, né? Salvar a humanidade, salvar a todos, né? Então, quando Deus quer, né? Não, apesar de nós, Ele realiza a obra dele, né? Não importa Sim, se a gente quer ou não, mas Ele realiza. É verdade, verdade. E assim, Nínive, assim, o que ela tinha em tamanho e em riqueza, né, tinha também em perversidade. Né? A gente vê que era um povo realmente perverso. Né? As atrocidades que eles cometiam ali eram assim, absurdas. Né? Então, eu queria perguntar para vocês, Elita, né, nesse contexto, né, assim, diante dessa perversidade dos ninivitas, qual o contexto e desafios da obra missionária de Jonas que ele poderia enfrentar ali em Nínive?
Eu acho que a gente pode dizer que maior que a opulência, né, de Nínive, maior que a riqueza, que o poder daquela cidade, era a perversidade, né, a maldade. Quando Deus chama Jonas, ele fala: a maldade de Nínive chegou até mim, né? E a gente vê algumas passagens, algumas ocasiões na Bíblia em que Deus usa esse termo, né? Quando ele falou com Caim sobre o pecado dele, né, de ter matado o seu irmão, ele falou que o sangue de Caim estava clamando, né? Quando ele foi falar com Noé para construir a arca, chamar Noé, né, ele falou que a maldade do povo também tinha chegado até ele, né? Então a gente vê Deus usando algumas vezes essa expressão, mas no caso assim, de uma extrema maldade, porque Deus, ele, como nós já ouvimos aqui hoje, Deus não suporta, né, o pecado, né? Então, maior que a opulência de Nínive era a maldade que tinha aquele povo, né? E foi para esse lugar que Deus mandou Jonas, né, para proclamar, né, o juízo contra aquela cidade, o juízo de Deus contra aquela cidade, né? Nínive, ela tinha se tornado, ela era a maior cidade, né, da época e também a cidade mais corrupta, né, mais perversa, mais idólatra, né? Lá acontecia de tudo, violência, muito violenta, né? E alguns historiadores vão dizer que os ninivitas, eles tinham muita sede pelo poder, né? Sede de domínio, queriam dominar sempre, né? E para isso eles recorriam à guerra, né? Então era uma cidade muito violenta. Eles estavam em constante batalhas, né? Aqueles exércitos conquistando povos e eles tinham práticas terríveis, né? De tortura, né? O profeta Naum, né? Aliás, vamos ler, né, o que nos diz Naum no capítulo 3, o versículo de 1 a 4, que também fala de Nínive, né? Ele vai falar assim, ó, ai da cidade, falando, né, dos crimes de Nínive, ai da cidade de sangue, ela está toda cheia de mentiras e de roubo, e não solta a sua presa. Atenção, o estalo do chicote, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, o saltar dos carros, o cavaleiro montado, a espada flamejante, a lança reluzente, a multidão de mortos, um montão de cadáveres, defuntos inumeráveis. Gente tropeça nos cadáveres. Situação horrível, né? Tudo isso por causa de tantos adultérios da prostituta formosa, da mestre das feitiçarias, que vendia nações com sua prostituição e famílias com suas feitiçarias. Aí o versículo 19 vai dizer assim, é uma pergunta, né? Não há cura para a tua ferida, tua chaga é grave. Todos os que ouvirem da tua fama baterão palmas por ti. Pois quem não tem sofrido por causa da tua maldade, né? Aqui, Naum também ele está profetizando a respeito da destruição de Nínive, né? E aqui ele está falando que todas as outras nações iam bater palmas diante quando viesse essa destruição, né? Diante de tanta maldade, todas as outras nações temiam Nínive, né? Era terrível, né? Os assírios, eles eram idólatras. A principal divindade dos assírios era Assur, mas eles tinham vários outros deuses, né? Nisrod, muitos outros. Inclusive, né, Nínive é muito peculiar, porque ela... Isaltino Filho vai dizer que o nome de Nínive, né, é uma tradução do assírio Nínua, que é transliterado do antigo sumério Nina, né, nome da deusa Star, né, que é a deusa da guerra e do sexo, né? Então ela tinha essa peculiaridade, né, Nínive. Então ali imperava a violência, a imoralidade, né? Era um mantra de perversidade mesmo, né? Alguns historiadores vão dizer que a prática de tortura que eles costumavam fazer eram terríveis. Eles não poupavam mulheres, crianças, né? Eles furavam os olhos das pessoas, arrancavam membros dos corpos, né? Principalmente assim a orelha e o nariz. Eles tinham uma predileção por arrancar a orelha e nariz das pessoas. Lego, gente, igual o pastor falou.
Brincar de leve. Já foi. Né? Tem criança. Baxter, ele vai dizer assim de forma assim bem metódica como eram essas torturas. Se vocês lerem lá, né, esfolavam as pessoas e depois a pele era tirada inteirinha da pessoa viva e colocada nos muros da cidade. Era terrível o negócio, né? Diz que quando voltavam, né, os conquistadores da Síria, que voltavam vitoriosos, os lugares por onde eles passavam, o caminho por onde eles passavam, eles faziam pirâmides com crânios humanos. Meu Deus do céu. Né, para enfeitar a volta desses conquistadores. Então, era um lugar terrível, né? E foi para esse lugar que Deus enviou o profeta Jonas, né? A Síria, ela era inimiga de Israel. E se a gente for olhar também pela história, o Jonas, né, ele é descrito como um nacionalista assim muito zeloso, né? Zeloso ao extremo, né? Ele amava muito, como bom israelita, né? Ele amava a sua nação e ele não gostava dos assírios, portanto, ele não queria ir para Nínive. E Nínive seria o último lugar do mundo que Jonas gostaria de ser enviado, né? Mas foi para lá que Deus o enviou, né? Mas o amor de Deus, nós aprendemos nisso, né? O livro todo de Jonas, ele é sobre o amor de Deus, né? E o amor de Deus não só por uma nação, mas por todas as nações, né? E não importa, nós já ouvimos aqui hoje, não importa o tamanho do pecado. Quando Deus perdoa, quando o coração se arrepende e Deus perdoa, é salvação, né? É livramento, né? E Jonas, ele não queria isso, ele não entendeu isso, né? A gente pode até dizer que Jonas, apesar de ser um profeta, né? O que é o profeta? O profeta é o homem que trazia Deus às pessoas, né? Mas ele não tinha a paixão de Deus no seu coração, o amor de Deus pelas pessoas. Jonas não tinha isso, né? Porque ele era seletivo, né? Ele queria selecionar quem poderia se salvar ou não. E para ele, os ninivitas não mereciam a salvação. Porque na mente de Jonas, se Nínive fosse poupada, aí seria problema para Israel, politicamente falando, né? Então ele não queria, ele não gostaria que os ninivitas fossem salvos, né? Mas mesmo assim, ele foi, né? Ele teve que ir. Mas né? ainda assim, Aliás, é interessante que ainda assim ele foi, mas para pregar o juízo sobre Nínive, pregar né? o juízo. Ele foi lá e a mensagem de Jonas foi o quê? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Exatamente. Para ele ia ser destruída. Ele nem citou a possibilidade de conversão. De conversão, Exatamente. né? Ele nem, talvez até ele nem quisesse ir por isso mesmo. Né? Uma que eram inimigos, né? Para ele eram inimigos, e outra que Deus já ia destruir mesmo. Para que ele ia avisar que ia ser destruído? Então na cabeça dele, né, os ninivitas não mereciam ser salvos. Tanto é que ele vai lá, ele prega o juízo de Deus, né? E ele volta, senta lá e fica lá esperando, né? Ele queria assistir de camarote o espetáculo da destruição de Nínive. Eu acho uma coisa interessante a respeito do livro. Vou trocar aqui. Quando nós estudamos, algumas pessoas chegam a dizer que Jonas quase soa como uma anedota, porque existem muitos exageros, né, no livro de Jonas, e eles trabalham muito com o oposto. Então, por exemplo, né, nós temos os pagãos orando a Deus e Jonas sem orações até o momento em que ele cai dentro da barriga do peixe. Né? Nós temos uma tempestade e Jonas dormindo. Nós trabalhamos com opostos. E quando falamos ali sobre a cidade de Nínive, era uma cidade conhecida por ser bonita. Ela era vistosa, tinha palácios e jardins maravilhosos. Ela ficava ao lado do rio Tigre, então claramente devia ser muito próspera, né? Quando nós pensamos em conhecimento, eles tinham bibliotecas gigantescas, mas eles eram tão bonitos por fora quanto eram feios, né? Ruins por dentro. Então eles trabalhavam com uma maldade tão grande, tão assustadora, tão assombrosa,
que era completamente oposta à sua aparência, que era bonita, que era vistosa, que era saudável. Quando a gente fala sobre essas questões, alguns comentaristas chegam a dizer que algumas cidades que sabiam que seriam dominadas cometiam suicídio coletivo, só para não serem pegos cativos pelos assírios. Tamanha maldade que eles tinham. Bom, Mas é interessante, né, que quando Jonas vai e prega o juízo de Deus, mesmo sem ele falar em arrependimento, mesmo sem ele falar do amor de Deus, né, é a soberania de Deus, né? Os ninivitas se arrependem, né? Diz que do rei até os animais lá no campo, todos se vestiram, né, de sacos, colocaram cinza na cabeça e jejuaram para que aquela profecia fosse revertida, né, que não viesse a destruição, né? Então, enquanto Jonas ficou lá esperando e achando que ele tinha vencido, né, os ninivitas se arrependem, né, e eles recebem sim a salvação, a graça de Deus na vida deles, o perdão de Deus. Que era esse o intuito, né, de Deus desde o início, né, quando Exatamente. queria mandar Jonas para aquele lugar. Bem, nós estamos finalizando aqui o primeiro bloco, né, do programa de hoje. E aí nós vamos ouvir mais um louvor, né? A equipe de louvor vai cantar mais louvor. E depois nós continuamos aí falando sobre as implicações desses desafios para nós como igreja e discípulos de Jesus em missão no mundo hoje. Vamos ficar em pé? Deus é bom e a bondade do Senhor alcança a pior das pessoas, o mais ímpio, o mais miserável. E nós temos que lidar com isso. Porque às vezes a gente pensa como Jonas. A gente quer selecionar para quem pregar, para quem evangelizar. E a palavra do Senhor fala que todos são chamados, né? Chamados a conhecer esse Deus maravilhoso, esse Deus digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Vamos adorá-lo. Vamos bendizer e pedir a Ele que venha tirar do nosso coração qualquer resquício de seletividade, né, pastor? Que possamos ser usados por Ele, para que todas as pessoas possam ter acesso a Ele. Clamamos, ouça nossa voz aqui. Em nós, venha a nós teu reino. Em nós, venha a nós, ó glória.
seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força, todo o aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Em nós, venha a nós teu reino. Em nós, venha a nós tua glória, ó Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos Bom, estamos de volta aí com essa edição especial do Teologando com Elas, ao vivo aqui na Conferência Promessa 2023. E estamos aqui conversando com a Daniela e com a Zelita sobre o ambiente da missão, né? Estamos aprendendo bastante aqui com a experiência do profeta Jonas sobre o contexto da missão na Grande Nínive, através da vida deste profeta,
né? Diz profeta um pouco, um tanto quanto rebelde. E agora nós vamos refletir sobre essa realidade vivenciada por Jonas, o que ela tem a ver com a missão da igreja de hoje, do nosso contexto aqui, né? Então, eu quero começar perguntando aqui para a Daniela, né, pensando na importância de Nínive, né, em seu interesse, no interesse de Deus em salvar a população daquela cidade, nós podemos afirmar que a nossa cidade também é alvo do amor e da misericórdia de Deus? Né, vamos pensar assim, como que a igreja pode se utilizar do ambiente das cidades para cumprir e envolver-se mais com a missão de Deus? É muito interessante a gente pensar ali nessa situação de Jonas, porque ele é conhecido como o primeiro profeta transcultural, né? Sim. Ele foi levar a palavra fora do seu reino, dos seus conhecidos, do seu país. Quando nós olhamos lá para frente na Bíblia, no Novo Testamento, isso se torna uma prática comum entre os pregadores e os discípulos. Então, Jonas foi forçado ali a estar à frente do seu tempo, né? Ele não gostaria, mas Deus já estava mostrando para ele, naquele momento, qual seria o seu plano futuro. A ideia de conquistar mais e mais pessoas, os gentios, aqueles que eles imaginavam que jamais alcançariam a Deus, né? Então, se nós pensarmos, aplicando a nós também, entra muito no que o pastor Denis falou, sobre nós olharmos para as pessoas e com os nossos próprios julgamentos, com o que nós pensamos sobre elas, termos alguns preconceitos, né? Então, se nós olharmos para nós, dentro da nossa cidade, dentro do nosso contexto, nós podemos olhar para algumas pessoas e pensar, esse aí não vale a pena. Não tem salvação. Não tem salvação. Por que eu chegaria até essa pessoa? Porque eu iria até determinados lugares para pregar a algumas pessoas que nem Deus salva. Tem algumas pessoas que, né, usam essa expressão, esse aí nem Deus salva. Na situação de Jonas, era a mesma situação. Ele olhava para esse povo, como nós falamos, pessoas cruéis, promíscuas, e ele deve ter pensado, nem Deus salva. Ou melhor, ele diz mais tarde, né? Eu sei que Deus salva, ele tem misericórdia, por isso que eu não vou lá pregar. Talvez o nosso pensamento ou seja um ou seja o outro. E nós, pensando no nosso próprio contexto, podemos entender que nós vivemos todos os dias em um campo missionário. Onde quer que nós formos, onde quer que pisarmos nos nossos pés, ali é lugar de pregar o Evangelho. Ali tem pessoas para serem alcançadas por Deus. Eu sempre me lembro, muitas vezes, quando o pastor Moisés pastoreava a minha igreja, ele dizia que nós podemos ser a única conexão, o único caminho que alguém terá para conhecer a Deus. Se nós somos esse caminho, por que nós desperdiçaríamos essa oportunidade? Nós, muitas vezes, somos a única pessoa cristã que aquela pessoa vai conhecer na vida. Nós, talvez, tenhamos respostas para perguntas que aquela pessoa tem há anos. E nós temos obrigação, como servos de Deus, a entender que nós também precisamos pregar para as nossas cidades, para o nosso bairro. Não cabe a nós só imaginar os missionários muito longe daqui, lá onde precisam deles. Nós precisamos ser missionários aqui, missionárias aqui, porque aqui também precisam de nós. Cada uma das cidades aqui, né, nós temos várias cidades representadas, enfrentam algumas dificuldades. E quando nós convivemos, nós entendemos o que elas precisam, nós entendemos quais são os fortes e os fracos daquele lugar, nós entendemos, no contexto da nossa igreja local mesmo, qual é o forte daquele bairro, qual é a dificuldade, e precisamos nos apropriar disso. Jonas, ele decidiu fazer o caminho completamente oposto. Ele falou, eu não quero conhecer esse povo, eu não me importo com eles, eu só vou pregar aqui uma mensagem de 5, 6 palavras, e é isso que eu tenho. Nós precisamos entrar na cidade, entendê-los, conhecer as pessoas que convivem conosco, conhecer as pessoas que trabalham conosco, as pessoas que fazem parte do nosso contexto. E, por mais que seja difícil, talvez, para a gente tirar esse olhar preconceituoso, né? De esse merece, esse não merece, esse está muito longe, ou esse aqui já é crente, já é uma pessoa boa, já está quase ali. Nós precisamos pregar independentemente. Nós precisamos falar sobre esse amor de Deus que construiu toda essa narrativa que nós falamos só para falar sobre amor.
Ele construiu toda essa narrativa, ele fez o profeta ir lá, pegar um barco, chegar até esse povo, só para falar, para declarar que ele os amava, independentemente dos seus erros. Eles ainda eram criaturas dele, certo? E eu acho interessante também, quando nós estudamos, por exemplo, na lição bíblica, se eu não me engano foi a lição da semana passada, falando, né, do porquê o injusto prospera e o justo, o crente, o cristão, não prospera, nós sofremos. Quem somos nós para decidir o que é justo, o que é injusto? Quem são os bons, quem são os maus? Quem de nós pode falar assim, eu vou ali no meu trabalho, esse aqui é trigo, esse aqui é joio. Para esse aqui eu nem vou pregar porque não vai dar resultado. Deus fala que nossas justiças são como trapos de imundícias. Nós não temos nem palavra para dizer. Então, pregue independentemente do que você acha. Porque Deus olha para todas as pessoas, para o bom e para o mal, com o mesmo olhar de misericórdia. Porque nós mesmos não somos tão bonzinhos quanto imaginamos, né? É verdade. Então, acho que era isso que... Pode falar. Acho que era isso que o profeta Jonas não entendeu, né? Eu acredito, né? Eu acho que a gente pode até dizer que o livro de Jonas foi escrito não apenas para ensinar a gente hoje, né? Mas também para ensinar a própria nação de Israel, né? Porque Deus havia escolhido Israel para ser essa nação que seria luz para as outras nações, né? Para pregar, para falar de Deus, do amor de Deus para os outros povos. E o que Israel fez? Israel se fechou, né? Israel se achava muito santa, uma nação muito... a menina dos olhos de Deus, detinha os oráculos de Deus, e eles chegou ao ponto de não querer que outros povos, para eles, outros povos não se salvariam de jeito nenhum. Só eles tinham direito à salvação, né? E nós, como a Dani disse, a gente também chega a esse ponto. Tem muito de Jonas dentro de nós, né? Às vezes a gente está aqui criticando Jonas, mas quem nunca foi seletivo na hora de pregar o Evangelho, né? Quantas vezes a gente já pensou, para essa pessoa não vou não vale a pena, né? Eu já ouvi muitas pessoas jogar pérola aos porcos, dar pérola aos porcos. Ainda tem ousadia de usar a fala de Jesus, né? Para justificar, né? Mas tem muita gente que faz isso, e nós somos seletivos. Jonas não entendeu como Israel não tinha entendido. Deus escolheu Israel como seu filho para enviar as nações perdidas. Nós podemos dizer que o livro de Jonas, né, está para o Antigo Testamento, o que São João 3,16 está para o Novo Testamento. Né? Então, ali nesse livro mostra o amor de Deus por todos. Deus quer que todos se salvem, né? E nós temos que entender, Deus enviou Israel, Israel falhou, Israel não entendeu a missão dele. Aí vem a plenitude dos tempos, Deus envia quem? O seu filho, né? Nascido daquela própria nação, tinha que ser de lá, porque era promessa de Deus, né? E Jesus vem e os israelitas também não entenderam, não aceitaram Jesus, né? Mas hoje, será que nós entendemos o que Jesus fez por nós? Nós olhamos para nós e falamos, nós somos filhos de Deus, né? Mas uma vez que como que nós nos tornamos filhos de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus, no sacrifício dele por nós na cruz. É através disso que nós somos salvos. E para quê? Para que nós somos salvos? Para levar a salvação a outras pessoas. Deus está enviando seus filhos. E nós, como filhos de Deus, nós somos enviados. Então, nós não podemos cair no erro de Jonas, de sermos seletivos, mas nós temos que ir a todos. E, às vezes, né, nós nos fechamos, como Jonas se fechou, como Israel se fechou na sua maneira de crer, nas suas ideologias, na sua própria interpretação de Deus e da sua graça e da sua misericórdia, e nós nos fechamos e nem nos aproximamos das pessoas que precisam ouvir do amor de Deus. Jonas ainda foi para uma outra cidade, né? Mas e nós, aqui, onde nós estamos, né? A gente precisa parar e refletir, pensar, questionar por que uma igreja foi plantada aqui, nesse bairro aqui em Americana, né? É interessante. Eu congrego em São Paulo, tamanho de São Paulo, né? Tem muitas igrejas nossas lá. Eu congrego num bairro chamado Santana, na Zona Norte.
próximo ao metrô. É uma igreja bem localizada por isso, por ser próximo ao metrô. Talvez seja a única igreja nossa bem próxima ao metrô mesmo, que dá para ir a pé. Só que ali é um ambiente de prostituição, né? Bem na rua da igreja, na frente da igreja, ficam mulheres, enfim, travestis ali se prostituindo. É bem ali. E olha que interessante. Aconteceram 2 situações recentemente ali. Tinha uns irmãos que eles têm uma marcenaria e eles estavam fazendo um trabalho na nossa igreja lá. E aí eu cheguei lá para pegar a chave com o irmão, quer dizer, eu fui levar a chave, depois fui pegar a chave. Quando eu fui buscar a chave, ele falou: olha, eu conversei com a dona fulana aqui. Que dona fulana? A dona fulana, ela é dona do bar aqui do lado, tem um bar aqui do lado. Você não conhece ela? Eu não conheço. Eu não conheço a dona do bar vizinho da minha igreja. Eu comecei a refletir sobre isso, né? E parece que o Senhor começou a despertar a igreja nisso. No sábado retrasado, nós tivemos o aniversário da igreja. Tivemos um culto de aniversário da igreja no sábado à noite. E tem um hotelzinho encostado na igreja, onde aquelas pessoas se prostituem. Elas usam aquele hotel para se prostituir. Encostado na igreja mesmo, parede com parede. Quando foi no domingo, apareceu um senhor na igreja pedindo uma Bíblia. Ele pediu se alguém poderia dar uma Bíblia para ele. O pastor conversou com ele, pediu para ele entrar, assistir o culto, e no final do culto o pastor falou: esse senhor que entrou aí, vocês conversem com ele. Ele veio aqui pedir uma Bíblia, que ele é dono do hotel aqui do lado, e ontem ele ouviu os louvores aqui da igreja, e Deus tocou no coração dele, ele está aqui hoje. Né? Então, assim, por que Deus, né, permitiu que se plantasse uma igreja ali? Né? Então, se a gente não refletir sempre sobre isso, a gente vai ficar dentro ali das nossas 4 paredes, né, adorando a Deus, achando que somente nós somos dignos de estar ali adorando a Deus. Né? Então, assim, acho que é isso. A gente tem que pensar: por que eu estou aqui? Né? Deus não está nem pedindo para eu ir para longe. É aqui, é onde eu estou. Né? Bom, quero perguntar agora para a Zelita, né, a última pergunta aqui do programa de hoje. Claro, a Zelita, a Dani também pode comentar. Com relação aos pecados da cidade. Né? Eu acabei de falar aqui, né? A gente acha que aquelas pessoas que estão ali se prostituindo nem merecem nossa atenção. O pastor Denis foi seminarista lá, ele sabe como que é, né, Denis? Mateus também já foi ali, né? Enfim, eu acho que muitas pessoas aqui conhecem a nossa região, a nossa igreja ali. Mas, assim, com relação aos pecados da cidade, como devemos enxergar a cidade, né, para o desenvolvimento da missão? Nós devemos enxergar a cidade como alvo do amor de Deus, é claro, né? Então, nós é que temos que nos preparar para nos aproximar, né, das pessoas da cidade. Não é nos fecharmos, como Israel fez, mas a gente nos preparar, ser vigilantes, para a gente não ser influenciados, mas influenciar. Né? Jesus disse que nós deveríamos ser sal, né, e luz. Então, nós temos que influenciar as pessoas, né, com o amor de Deus, com a nossa maneira de viver. Às vezes, a gente acha que é só falando, pregando, mas não. Um gesto nosso, uma atitude, né? Às vezes, a maneira como nós olhamos para a pessoa vai nos aproximar mais dela do que as palavras que a gente diz, né? É a forma que a gente chega até essas pessoas. Então, a gente tem que prestar atenção nisso, né? E não nos fecharmos. Existem muitas pessoas que, por conta da sua ideologia, como Jonas, se fecha e acha que determinadas pessoas não podem, né? Porque vivem de forma contrária ao amor de Deus, nós nem podemos nos aproximar dessas pessoas. Gente, eu tenho 60 anos. Eu fui ensinada, quando eu era criança, adolescente, que a gente não podia ter amizade fora da igreja. Sabe? Eu fico muito feliz quando eu olho para a igreja hoje e eu vejo como
Deus tem trabalhado e tem agido na nossa denominação de uma forma tão positiva e tão maravilhosa, no sentido de nos aproximarmos dos pecadores, das pessoas que vivem de forma contrária à vontade de Deus, sabe? Porque eu fui ensinada que a gente não podia ter amizade fora. Eu fui ensinada que a gente não podia... Gente, para vocês terem uma ideia, na igreja que eu congregava, quando eu era adolescente, a gente não podia tomar sorvete sentado na sorveteria. Porque se sentasse lá era pecado. A gente recebia uma punição. Entendeu? Então, era terrível. Até eu comentava outro dia com uma contemporânea minha que quem ficou na igreja da nossa época é porque realmente tinha entendido o amor de Deus. Porque eu tenho muitos amigos que estavam na igreja junto comigo, aliás, a grande maioria que hoje não estão. Por quê? Porque a gente não entendeu o amor de Deus. E é isso que nós precisamos entender e olhar para as pessoas que estão à nossa volta, o nosso vizinho, quem está na nossa rua, olhar com o amor de Deus, né? Como que a gente deve agir? De forma natural, e não como ETs, que às vezes, como cristãos, a gente se fecha. A gente se afasta, né? A gente se afasta do... Exatamente. O cristão se converte, ele se afasta dos amigos do mundo. Exatamente. Eu conheço pessoas, ainda hoje, que nem na festa de parentes deles, eles vão, por quê? Porque não são evangélicos. Porque lá vai ter música mundana, porque lá vai ter isso, vai ter aquilo, então eu não vou levar meus filhos. Onde já se viu, se afasta até da família, sendo que a família é o nosso primeiro campo missionário. Sim. Né? É o primeiro lugar para a gente pregar o evangelho. Não participam da comunidade ali, da vizinhança. Não conhece o vizinho, não conversa. Né? Não sei se eu posso contar um exemplo aqui. Pode, claro. Que aconteceu comigo tempo, e com o Cláudio. Vou nos expor agora. Bem, se dá licença. Nós mudamos para Itu, o Cláudio jubilou, né? E nós mudamos para Itu. Nós tínhamos um terreno lá e ficou lá parado, depois que nós mudamos, que a gente foi construir. Tá bom, terminamos, construímos bonitinho lá. E aí, depois que nós estávamos morando lá, aí veio o vizinho lá, que seria o síndico da rua, e ele veio falar com a gente, que ali tinha um combinado que, na época do Natal e do Ano Novo, ilumina, né, as casas, coloca enfeite, tudo, e era um combinado de todos os moradores da rua. Gente, eu me lembro de que, quando eu era criança, na Igreja Adventista da Promessa, a gente comemorava o Natal. Eu lembro até da poesia que eu recitava quando eu era criança, que a minha professora da classe dos cordeirinhos, dá licença, que eu fui da classe dos cordeirinhos, ensinou. Era assim: foi em Belém naquele dia que uma estrela apareceu. Em cumprimento à profecia, Jesus nasceu. Olha aí. Isso é prova de que a gente comemorava o Natal. Depois veio não era mais para comemorar Natal. E a gente aboliu tudo que, né? Uhum. E isso é o quê? Até a mensagem, né? A mensagem do Natal, né? Até isso a gente, né? Aí, enfeites, então, nem pensar. E aí a gente, vamos colocar, né? As luzes. Nós recebemos elogios, mas também recebemos muitas críticas, né? Mas, junto com aquelas luzes que a gente colocou lá, tem os vizinhos que colocam as renas, colocam o Papai Noel, colocam outras coisas que vocês conhecem muito bem, que é da nossa cultura nessa época, né? Uhum. Mas nós colocamos as luzes lá, fizemos um banner, né, falando que Jesus é a luz do mundo, né, que Ele brilhe, que Ele ilumine a sua vida todos os dias. E botamos lá, né, no nosso muro. Gente, não que eu acho que seja pecado a gente enfeitar a nossa casa, né, com luzes, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. Nós temos que viver na luz, não é verdade? Eu não acho errado isso, né? Me perdoem aí aqueles que não concordam comigo, né? Mas isso não tem nada a ver com salvação. Eu colocar uma luz no muro da minha casa, enfeitar a fachada da minha casa por época do Natal, não vai fazer com que eu perca a salvação e nem vai me dar salvação, né? Quem me dá a salvação é Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho,
né? Então, o que a gente ganhou com isso? Se a gente, aí tem até um vizinho lá que é de uma outra denominação e a gente percebeu que demorou um pouco mais para colocar, mas quando a gente colocou, aí passou uns dias, aí logo ele colocou também, porque o síndico estava lá cobrando sempre, né? E aí, não vai colocar, não vai colocar? Mas aí ele colocou também. Então, o que é isso? É você participar da comunidade. É ser missional, né? Não é? Porque, assim, o pastor Leilton até teve no Conexão Feminina, nós falamos sobre o Natal, né? E ele fala exatamente isso. Assim, não importa que não foi nesse dia que Jesus nasceu. Não importa. Né? O que importa é que tem ateus que comemoram o Natal e não tem ideia da mensagem, da significado. verdadeira mensagem, né, do Natal. Então, que a gente possa aproveitar essa data, então, e falar que Jesus nasceu, Jesus veio, o Salvador veio ao mundo, né, Exatamente. para morrer por nós, para nos salvar. Então, assim, né, para ele morrer, ele teria que nascer, né? Ele nasceu. Exatamente. Então, assim, a gente tem que aproveitar, né? Isso é ser missional, né? Você aproveitar o contexto ali para falar do Evangelho. Né? E com isso a gente se aproxima das pessoas que estão ao nosso redor, né? Sim. Então não é praticar as mesmas coisas que eles Sim. praticam, né? Mas é estar junto, né? Jesus é o nosso maior exemplo, Sim. né? Por que Jesus foi tão criticado pelos religiosos da época dele? Porque ele andava com pecadores, né? Exatamente. Ele se aproximava dos pecadores, mas essa era a missão dele. Ele veio para os salvar doentes, pecadores, né? exatamente. Para curar, para dar salvação. Se me permite também colocar Sim. um exemplo aqui, quando a irmã falava, eu me lembrei de uma situação, na época em que eu era um pouco mais jovem, né, durante a adolescência, eu participei de um grupo de terapia, um grupo cheio de adolescentes rebeldes, assim, né? A maioria deles eram ateus e tal, e eu participava do grupo porque eu precisava, era uma recomendação, mas eu interagia com eles normalmente. Hoje, uma amiga minha muito próxima me conta que, naquela época, ela não gostava de mim, ela me detestava porque ela não gosta de crente. E ela detestava crentes. Só que nós nos aproximamos porque eu gostava de uma música que ela gostava, do mesmo artista, e nós começamos a conversar, nos comunicar, e nos tornamos grandes amigas. E eu não fazia ideia que ela era ateia, que ela não gostava de mim. Ela falou, você me tratava normal. O que era diferente da maioria das pessoas que me conhecem, que são cristãs. Você me tratava como qualquer outra pessoa. Você não se afastou. Não se afastou. Então, ela sempre comenta, né, sobre a possibilidade de ver Jesus através de outras pessoas, embora ela não creia. Então, eu acho isso muito interessante, nós tratarmos as pessoas e demonstrar o amor de Deus através das nossas atitudes, do olhar, das palavras. Quando nós tratamos as pessoas com misericórdia, com amor, não importa quem seja, elas entendem que existe em nós um amor muito maior, que foge a todas as convenções que as pessoas têm, a todos os limites que nós entendemos. Então, Deus, ele é muito maior do que essa igreja, ele é muito maior do que nós, ele é muito maior do que a nossa cultura, né? Porque, às vezes, nós temos essas barreiras culturais, nós temos algumas barreiras que nós podemos nos apropriar para utilizar isso para pregar o Evangelho. É através, por exemplo, dessa música que nós nos tornaremos cristãos, que nós poderemos conversar sobre Cristo e você entender o amor dele por você. Entende? Eu acho isso maravilhoso. Sim. E a gente precisa entender também que aquelas palavras que Jonas falou ali, convenceu aquelas pessoas, né? Na verdade, convenceu aquelas pessoas a se arrependerem, não eram dele, né? O Evangelho não é nosso. O Evangelho é de Jesus, né? Então, nós estamos apenas transmitindo. Quem vai operar o milagre ali da conversão é ele, né? Não somos nós. Como disse o apóstolo Paulo, né, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquele que crê. Então, a nossa obrigação, o nosso dever é falar, Sim. né? E se a pessoa crê, ela vai aceitar, ela vai Amém. receber a salvação. Amém. Bom, nós estamos terminando aqui. Eu queria, né, para finalizar, quer dizer, antes de finalizar, que cada uma de vocês, né, Daniela, a Zelita, deixe uma mensagem para os irmãos que estão aqui presentes e os que estão nos assistindo também. Quem começa? Bom, eu queria primeiramente agradecer mais uma vez a oportunidade, né, de poder conversar com as irmãs aqui nessa noite e agradecer a presença dos irmãos por estarem aqui nessa conferência teológica, a nossa segunda.
Nós agradecemos muito por todo esse evento, por todas as pessoas que aceitaram participar, que vieram cooperar. E isso é para a glória de Deus. Nós sabemos que é um passo muito importante do cristianismo, o conhecimento. Entender mais sobre a palavra de Deus, ter perspectivas diferentes sobre coisas antigas que nós já conhecemos. Então, quando nós falamos aqui sobre Jonas, nós entendemos coisas novas que podemos levar para as nossas vidas, para as nossas cidades, para as nossas igrejas. E que os irmãos não se esqueçam dessa palavra, de que nós precisamos utilizar todos os recursos possíveis onde nós vivemos para pregar o amor de Deus, para pregar o Evangelho. Deixe de lado todos os preconceitos, as pequenas coisas que te impedem de falar para o seu vizinho, para o seu amigo, e fale sobre Deus, fale sobre Jesus, porque Ele é maior. Pensa nos ninivitas, que, na nossa visão, jamais mereceriam salvação, mas Deus os concedeu porque Ele é Deus de misericórdia. Bom, eu também gostaria de agradecer, né, a Deus, primeiramente, a Marilúcia e a Dani por essa oportunidade. Foi muito bom estar aqui com vocês, com todos os irmãos, né, nessa tarde, né, e que Deus continue nos abençoando e nos ensinando. É maravilhoso a gente aprender a palavra de Deus. Eu tenho uma paixão muito grande pela palavra de Deus. E eu estou sempre aprendendo um pouco mais. A cada mensagem, a cada leitura que a gente faz, a cada discussão que tem, né, sobre a palavra de Deus, a gente está sempre aprendendo e procurando melhorar um pouquinho mais. Que seja assim, né? Porque só ouvir também, né? Como o Tiago disse, a gente não pode ser apenas ouvintes, não pode ser apenas estudiosos, mas nós temos que ser praticantes. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, né, que, diferente de Jonas, a gente possa levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né, que é a mensagem de juízo, sim, mas também de arrependimento, né, e de salvação para todos, né, e que nós possamos não ter a visão de Jonas, né, como muitas vezes nós temos, mas ter a visão de Cristo Jesus, a visão de Deus, o Deus da missão, né, olhar para as pessoas com compaixão, com amor e vê-las todas, né, mesmo aqueles que a gente considera os nossos inimigos, né, que às vezes Jesus disse que a gente tem que orar por nossos inimigos, e não é muito fácil a gente orar por inimigo, né, mas nós devemos orar para os nossos inimigos para que eles também sejam alcançados pela salvação. E não apenas orar, né? Mas, se possível, também pregar para eles. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Glória a Deus. Aí eu queria pedir a Zelita que ore, então, para nós, antes da gente encerrar. Você ora? Vamos orar, então. Pai querido, eu te louvo, Senhor. Te agradeço, Pai, por este momento tão especial que o Senhor separou para nós nessa tarde, Pai. Por estarmos aqui aprendendo da Tua palavra, Senhor Deus. Ajude-nos, ó Deus, como nós já falamos, a não sermos apenas ouvintes e estudiosos da Tua palavra, mas que nós sejamos praticantes, que nós não sejamos omissos à missão que o Senhor nos deu, o chamado que o Senhor tem para cada um de nós, Pai, de levarmos o Teu Evangelho. Nós somos Teus filhos, somos Teus enviados. Então, Espírito Santo de Deus, ilumina-nos, dá-nos poder, usa-nos, Senhor, para que a gente possa levar esse Evangelho a todos, ó Pai. Dá-nos um olhar de amor, sem egoísmo, sem discriminação, sem nenhuma seleção, Pai, mas que nós possamos olhar para todos como pessoas carentes do Teu amor, da Tua graça. Por Cristo Jesus, Teu Filho, nós oramos. E perdoa-nos, Pai, as vezes que nós falhamos. Abençoe a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, então, nós encerramos agora essa segunda parte da conferência, que foi esse Teologando com Elas, edição especial. E quero mais uma vez convidar você a assistir, né? Entra lá no canal da Promessa Paulista e assista as outras edições do programa Teologando com Elas. Acompanha também nosso Conexão Feminina. E eu quero aproveitar e fazer mais um convite para vocês. Eu quero convidar você, mulher, vocês que estão aqui e as que estão nos assistindo também, para participarem do Fórum da Mulher Cristã, né, que vai ser um encontro do Ministério de Mulheres Geral, que vai acontecer lá, aqui pertinho, né, no Espaço Promessa. E nós contamos com vocês lá. Vai ser do dia 20 a 22 de outubro. Tá? Então, vocês façam a sua inscrição. Eu até trouxe aqui, mas não sei se está depois
no final, talvez, possa passar aqui a propaganda aqui do nosso fórum, mas entra lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, do Ministério de Mulheres Oficial, que tem lá o link para fazer a sua inscrição, tá bom? De 20 a 22 de outubro, Fórum da Mulher Cristã. E espero vocês também no Conexão Feminina, toda terça-feira, na TV Viva Promessa, a partir das 20h30, no bloco da noite. O bloco da noite começa às 19h, nosso programa é o último, tá? Então, toda terça, estamos lá. E espero vocês lá. Até mais.